Então eu quero primeiramente agradecer a Deus, a Jesus, ao nosso mentor da sala, Bezerra de Menezes, com a sua equipe, que sempre está aqui, nos dias e nos horários, aonde nos comprometemos a nos reunir para obter informações, onde a gente pode buscar a confiança, buscar tudo aquilo que cada um necessita. Nosso estudo, nosso tema, o nosso assunto para esta tarde é sobre o perdão e o auto-perdão. Como é importante, né, para nós ainda trabalhar nesse sentimento que ainda é difícil aceitar as pessoas como elas são, aceitar as próprias dificuldades do seu próximo, assim como nós também temos as nossas, né? Então, quando a gente acha que porque estamos dentro da doutrina, temos um pouquinho, assim, sabe, um pouquinho mais de esclarecimento, a gente acha que já sabe tudo. E não é bem assim que funciona. Então, hoje, aqui no nosso Evangelho, no capítulo 10, eu escolhi um item para que depois eu possa entrar dentro desse perdão e auto-perdão, para que a gente possa, assim, se aplumar, né? Para que a gente possa ir imaginando, buscando lá no nosso psique, na nossa mente, tudo aquilo que a gente já leu, já estudou e tudo aquilo que a gente busca nas obras básicas. Então, lá no capítulo 10, no item 14, nos diz o perdão das ofensas. E Simeão nos fala que quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perguntou Pedro a Jesus. Você deve perdoá-lo não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Esse é um dos ensinamentos de Jesus, que mais deve marcar a inteligência de vocês e falar bem alto aos seus corações. Comparem essas palavras de misericórdia com uma prece tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações. A oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, a seus discípulos também, encontrarão sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: você perdoará, mas sem limites. Perdoará ainda que a ofensa lhe seja feita muitas vezes. Ensinará a seus irmãos o esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Será doce e humilde de coração, nunca medindo sua mansidão de brandura. Fará aos outros o que deseja que o Pai Celestial faça por você. Não tem ele o perdoado sempre, por acaso? Conta as inúmeras vezes que o seu perdão vem apagar as suas faltas. Prestem atenção na resposta de Jesus e, como Pedro, procurem aplicá-la a vocês.
Sejam generosos no amor, isto é, perdoem. Usam de misericórdia, sejam caridosos, deem e o Senhor lhe restituirá. Perdoem e o Senhor vai perdoá-los. Abaixem-se e o Senhor o reerguerá. Humilhem-se e o Senhor fará com que sentem à sua direita. Vão, meus bens amados, estudem e cometem estas palavras que eu dirijo a todos da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, sempre cuida de vocês e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoem o próximo, pois também precisam do seu perdão. Se vocês são prejudicados pelos atos dos seus irmãos, é mais um motivo para serem tolerantes, porque o mérito de perdoar é proporcional à gravidade do mal cometido. Além disso, nenhum merecimento terão se não perdoarem. Sinceramente, meus irmãos, pelas pequenas ofensas que eles fazem. Espíritas, nunca esqueçam que tanto nas palavras como nas ações o perdão dos insultos nunca deve ser uma palavra vazia. Se vocês se dizem espíritas, então o sejam de fato. Esqueçam o mal que lhes foi feito e pensem apenas em uma coisa: no bem que podem fazer. Aquele que entrou neste caminho não deve se afastar dele, nem mesmo em pensamento, porque todos são responsáveis por aquilo que pensam, e Deus conhece bem o que andam pensando. Cuidem para que todo pensamento seja desprovido de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que se passa no coração de cada um de seus filhos. Feliz daquele que cada noite pode deitar-se e dizer: nada tenho contra meu próximo. Pois é. Sabe que ontem, depois do nosso estudo aqui na Unidos, tudo aquilo que eu coloquei, que falei muitas coisas minhas, eu fui parar para pensar. E aí eu comentei com uma colega que estava aqui na sala, e eu disse assim, hoje de manhã, cedo, liguei, eu disse: quero te fazer uma pergunta. Não quero elogio, mas eu quero que tu me diga como que tu viu aquele estudo de ontem à tarde. Aí elas: mas por que tu tá fazendo essa pergunta, Rô? Porque às vezes nem todas as pessoas conseguem captar a mensagem que a gente está passando. Às vezes nem tudo aquilo que tu fala soa bem no ouvido de algumas pessoas, né? Às vezes as pessoas julgam pela forma, pela colocação. Não que nós temos que nos melindrar. Nós não temos que nos melindrar com isso. Nós temos que estar convicta que aquilo que nós estamos colocando não é com a intenção de machucar alguém, magoar alguém ou ser melhor que alguém. Não. São fatos reais que acontecem com qualquer pessoa aqui na sala, que é importante para nós, para que a gente saiba até lidar, saber enfrentar e ver que às vezes a gente não é a única que está passando por um grande problema. Então esse tema de hoje, ontem conversei com o Carlos um pouquinho, eu disse o que eu vou falar amanhã na sala, né? Porque a Frater não vai poder estar. E eles: fala tal coisa. Eu disse: mas não era, meu coração dizia que não era aquilo. E aí eu abri um livro que eu tenho e caiu o perdão e o auto-perdão. E aí eu disse: puxa vida, é isso que eu tenho que falar. Não porque o grupo precisa, porque aquele que fala tem que praticar mais. Eu vejo que eu preciso praticar mais ainda.
trabalhar mais ainda esse sentimento perdão e o auto-perdão. Então, quando nós buscamos o sentido dessa palavra, né, se a gente for buscar no dicionário ou botar aqui no Google, o que nós entendemos por perdão? E se nós formos bem no simples, né, nós temos que saber sempre perdoar o seu agressor, né? Saber entender ele. Então, o conceito de perdão, segundo o Espiritismo, é idêntico ao do Evangelho, que lhe é fundamento. O que é isso? Concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa. O pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimido para a ascensão luminosa. Quando nós falamos em saber perdoar, tem aquela outra palavrinha, reconciliação. Não tem como perdoar sem se reconciliar, né? A gente pode até perdoar dentro do nosso íntimo, mas um dia nós vamos ter que estar frente a frente com aquela pessoa e nós vamos ter que aprender a se reconciliar, porque isso vai fazer falta na nossa caminhada, vai contar ponto, vai pesar na balança, né? E o que é reconciliar? O que nós entendemos por essa palavra? É trazer um acordo que significa restabelecimento de relações ou de acordo entre duas pessoas que se haviam desentendido, né? E o Carlos nos fala, estamos a aprender a amar e também aprender a perdoar. Mas esse aprender a perdoar não é da noite para o dia, leva tempo. Então nós aqui, muitos aqui da sala, eu acho que quase todos que têm já conhecimento da doutrina, que vai em casa espírita, que busca através dos estudos o seu melhoramento, eu digo que nós podemos enganar o mundo, ludibriar o nosso semelhante, escondermos por trás das aparências, né? Nós podemos fazer tudo isso, mas jamais, meus amados, conseguiríamos enganar, ludibriar ou nos esconder da nossa própria consciência. Não é verdade? Não tem como nós esconder da nossa consciência. E é no nosso subconsciente que estão inseridos todos os acontecimentos passados e os do futuro que ainda vamos viver. Vejam bem, a gente não sabe o que está por vir. É através dele que somos levados a estar exatamente no lugar certo, na hora certa e com pessoas certas, a fim de atender às nossas necessidades evolutivas. Por exemplo, quantas pessoas às vezes entram aqui na sala e se vê a Rô no Mickey falando, não vou ficar, não gosto da Rô, não tenho muita simpatia por ela, não vou assistir. Aí vem no outro dia, tá o Arnaldo, eu vou ficar porque eu fecho com o Arnaldo. Eu só estou dando isso de exemplo para a gente poder entender. Então, qual é o grau de evolução que nós estamos tendo aqui? Será que nós não estamos deixando predominar aquela falta de simpatia, às vezes a vaidade, às vezes o egoísmo, né? Da gente não se dar a oportunidade de estar aqui na sala, buscar, ver, observar as qualidades boas daquele irmão que está falando, valorizar aquele irmão, por mais que eu não morra de amores, mas ver as qualidades,
Porque no momento que a gente começa a lapidar aquela pessoa, ver as coisas boas dela, a gente começa a ver assim, puxa vida, como que eu não vi isso antes? Como que eu julgava ela tão errado se eu nem convivo com ela, nem moro com ela, nem, né? Imagina nós que somos virtualmente, não tem como. Cada um mora num lugar diferente. Agora vocês imaginam quando nós trabalhamos ou convivemos lado a lado com aquela pessoa que tu tem que ouvir todo dia, dar bom dia, conversar. Será que não foi colocado, né, de propósito aquela pessoa no nosso caminho para que a gente não desperdice essa oportunidade de reconciliação? E ainda, eu digo que tudo isso está gravado, né, os nossos merecimentos e os nossos impedimentos, levando-nos a agirmos quase que material para estudo, leitura e consulta. Quando muitas vezes a gente não acredita, a gente vai lá e vai consultar e vai buscar, vai querer saber por que eu tenho tanta raiva daquela pessoa, por que eu não consigo sentir aquela afeição, né, pelaquela pessoa. E eu digo para vocês que essas provações, experiências, elas são necessárias para o nosso crescimento. E o nosso cordão umbilical, ele está ligado ao nosso Criador. E é através dele que acessamos a suprema inteligência que atua neste universo cósmico, de onde podemos subtrair valiosos conhecimentos de forma intuitiva. O que quer dizer isso? Se hoje chego aqui na sala, eu não vou cumprimentar o Arnaldo. Não gosto dele. Mas aí lá no meu eu diz assim, cumprimenta ele. Dá bom dia, seja educada. Não, eu não vou cumprimentar. Então eu estou desperdiçando aquele momento tão precioso que eu estou sendo levada, intuída a ser uma pessoa educada e dócil com ele. Mostrar, ó, tu não me cumprimenta, é problema teu, mas eu vou te cumprimentar. Bom dia, boa tarde, tudo bem, Arnaldo? Tudo bem, fulano? Esse é o primeiro passo, né? Porque muitas vezes o consciente se restringe apenas ao presente. E o subconsciente, além de abranger o presente, também vai abranger o passado e o futuro. Porque se eu não tenho afinidade com aquela pessoa, eu tenho isso lá adormecido dentro de mim, que talvez lá atrás, bem lá atrás, nós tivemos uma ligação, alguma coisa fizemos um para o outro, que existe essa rivalidade, talvez existe esse mal-estar quando a gente encontra alguém que a gente não tem muita afinidade. Então tudo isso está registrado e vai se transformando, né, no nosso campo magnético e também no nosso campo de equilíbrio. Vocês observem que quando a gente não está muito bem ou se depara com alguém que a gente não tem muita afinidade, a gente parece que leva uma sacudida, a gente fica nervosa, a gente se sente mal, a gente soa, a gente fica inquieta. Não é assim que acontece? Então, é nesse escaninho maravilhoso da nossa mente que Deus está presente com o seu amor, nos intuindo para que a gente tenha essa amorosidade. Então, com a justiça e com sua misericórdia, Deus, Ele é tão justo e maravilhoso, que através dele tudo sabe ao nosso respeito. Ele sabe tudo o que acontece conosco. Mas eu digo para vocês, Ele conhece, mas não basta Ele só nos conhecer.
Por quê? Nós precisamos estar constantemente renovando o quê? O que nós temos que renovar, meus amados? O que nós temos que renovar? Vocês sabem? O roupeiro, os sapatos, o cabelo, será que é isso? Carlos, nossas atitudes, muito bem. O Carlos disse o nosso interior, que também não deixa de ser as nossas atitudes. Então, nós temos que constantemente, né, renovar, mudar os nossos sentimentos. Que pode alterar, vejam só, tudo que está gravado no nosso presente imediato e no nosso futuro distante. Então, se eu renovar as minhas atitudes, buscando esse perdão, buscando o auto-perdão, automaticamente, amanhã eu vou ser uma pessoa um pouquinho melhor. Vou sorrir mais, vou dar bom dia, vou, às vezes, ouvir alguém criticar alguém, vou procurar não entrar no meio daquela crítica, vou procurar analisar e ver aquela crítica, alguém que está falando mal de alguém, eu ver as qualidades boas daquela pessoa que está sendo, às vezes, julgada. Então, acreditar no perdão de Deus, sem a reparação dos nossos erros, é uma maneira infantil de avaliarmos a sua grandeza. O perdão de Deus está presente a cada encarnação que Ele nos concede, para reavaliarmos nossas atitudes e gozarmos da valiosa oportunidade de recomeçarmos onde paramos ou reconstruirmos o que impensadamente destruímos no passado. Eu não lembro o que eu destruí lá no passado. Mas às vezes a gente tem tanta curiosidade, né? Muitas pessoas que gostariam de saber como que foi, como que eu fui no passado. Nós não precisamos ir muito longe. Basta olhar para dentro de si, fazer a sua própria reflexão, que a gente vai obter as respostas, porque ainda trazemos nessa bagagem, nesse físico, né, vícios do passado, que é onde vai englobar todas as nossas atitudes, como agimos hoje aqui neste plano Terra. Então, caracterização da ofensa material, nós temos que entender, saber distinguir o que seria essa ofensa material. Eu digo para vocês que às vezes é injúria, né? Aonde às vezes entra uma lesão de dano, às vezes causar mal físico, ferir alguém. E eu digo que tudo isso depende do grau evolutivo tanto do ofendido quanto do ofensor. Pois se a pessoa é espiritualizada, ela não se envolve, jamais vai se permitir se envolver com picuinhas. Não concorda? Jamais, se ela tem entendimento. Agora, nós também temos que considerar ainda que, às vezes, palavras mal colocadas, às vezes aquelas palavras elas vêm de má compreensão ou da má interpretação daquilo que se diz. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor, eu cheguei aqui hoje na sala atrasada, em cima do laço. Aí, o que aconteceu? Eu vim com pensamento e cheguei aqui, tinha acontecido uma outra coisa, no sentido assim,
a gente já fez a prece de abertura, né? E aí eu levei assim, na hora assim, disse, mas não tá no horário. Aí o que eu disse no Mickey? Mas não foi esse o combinado. Era para começar às 17h30. E aí eu pensei rápido, e nisso o que aconteceu? Pimba! Meu computador simplesmente desligou. Aí a minha filha disse, o que foi, mãe? Eu disse, não sei, meu computador desligou. Me cortaram assim, tchim. E aí vejam só a colocação que eu vou fazer. Na hora eu senti assim, puxa vida, eu não deveria ter falado dessa forma. Porque algumas pessoas podem se melindrar da forma que eu coloquei. Às vezes as pessoas podem se magoar. Puxa, a gente chegou aqui com tanta boa vontade, abriu a sala antes, papapá. Aí a Rô já deu um banho de água fria. Algumas pessoas podem pensar. Então aqui, né, tô deixando bem claro que a forma como nós colocamos as palavras faz diferença. Eu posso chegar aqui dizendo, eu não quero mais que façam isso. Pronto. As pessoas algumas vão se magoar. Nossa, a Rô não é assim. Se a pessoa conhece, vai ver de cara. Aí a Rô não tá no dia dela, aconteceu alguma coisa. Mas eu tenho que ter o equilíbrio também, que eu tô num grupo. Então, nós temos que ter amorosidade. Por mais que às vezes eu fico chateada com alguma coisa, eu tenho que permanecer sempre com o meu tom de voz, como eu sempre fui. Ou depois falar, deixar acontecer, deixar correr como tem, que depois chama, conversa em particular, ou faz uma reunião. Então, existem formas. Então, às vezes, considerar-se injuriado depende também de nosso estado emotivo. São vários fatores. Às vezes, as pessoas também, vou colocar aqui, às vezes as pessoas não estão num mau dia, às vezes ela está com problema financeiro, está estressada, são inúmeros fatores, mas nós não podemos esquecer que nós não podemos julgar a pessoa pelo que ela está agindo naquele momento. Porque se a gente conhece a atitude, a conduta daquela pessoa, a gente sabe que ela não é assim, né? Então nós temos que ter cuidado que também existem pessoas que elas vão mudando no passar do tempo, vão se melhorando, né? Vão mostrando que querem se modificar. Só que às vezes, aos nossos olhos, a gente não nota muita diferença na mudança. Mas para ela é um esforço imenso, né? É imenso. Mas às vezes para nós aquilo não faz nem cosquinha. Então, nós também temos que ter essa compreensão que nem todos têm um crescimento igual, têm um entendimento igual, né? Nem todos vão conseguir ter o mesmo andar da carruagem, a mesma forma que o Pedro tem, que a Maria tem. Então, nós precisamos muito trabalhar o interior. Verdade, o Carlos nos diz, antes ali o Márcio nos diz que a paciência, né, que a vossa paciência possui as nossas almas. A paciência é fundamental para que a gente possa primeiramente se perdoar a si mesmo e trabalhar as nossas mazelas, que temos ainda muitas. E o Carlos diz, quanto maior o melindre, maior o atraso espiritual. E é horrível quando a gente se melindra por pouca coisa. Ou principalmente quando a gente não tem coragem de chamar a pessoa em particular e dizer, olha, eu não gostei do que tu fez, fiquei triste, porque às vezes aquela pessoa pode estar fazendo sem se aperceber. Então, meus amados, eu posso dizer aqui hoje que a morte não nos livra dos inimigos. Porque esses sentimentos e o perdão, se ainda a gente não sabe aceitar e perdoar,
pessoas, irmãos, seja lá quem for, vocês já pararam para pensar? Será que quantos inimigos será que a gente tem? Eu não quero saber quantos eu tenho, eu sei que eu tenho, com certeza. Mas eu aprendi que todos os dias eu procuro pedir perdão por tudo aquilo que eu não lembro e peço perdão, né, por aqueles que eu preciso. Eu preciso do perdão dessas pessoas e eu também perdoo, porque o meu crescimento, né, o meu despreendimento, é necessário que eu primeiramente aprenda a perdoar. Como diz Givaldo, nós temos que nos preocupar em perdoar. Agora, se o outro não te perdoa, isso é um problema do outro, não deixa de ser teu. Então, nós temos que nos conscientizar que a nossa mudança, essa transformação, é responsabilidade de cada um de nós. Então, eu pergunto, perdoar é esquecer? Ah, fulana, tu me perdoa que eu te magoei, te falei tanto. Claro, esquece. Já perdoei. Daqui uma semana eu encontro a Dulce e falo mal da Sil, né? Falo mal aí da Cris, tu viu? A fulana me fez isso, me aprontou. Então isso não é perdoar. Esquecer não é perdoar. Independente de esquecer, uma coisa nada tem a ver com a outra. São coisas distintas. Até porque não somos alienados. Temos no cérebro uma memória que registra todos os fatos. Por isto, quem perdoa não tem que necessariamente esquecer do agravo sofrido. O que é preciso, meus amados, na verdade, é esquecer no sentido de diluir a mágoa, a raiva ou ressentimento que o fato gerou. E a gente consegue diluir essa mágoa? Quem consegue aqui? Será que a gente está conseguindo, aos pouquinhos, ir diluindo as mágoas que trazemos? Trazemos ainda. Porque eu digo, caso contrário, o perdão é superficial ou até mesmo ilusório. E o Gilson, quero ler que a Cris nos escreveu. Cris, querida, tu escolheu uma cor de letra, desculpa eu dizer, mas não é das melhores. Dá um contraste horrível pra gente ler. Essa é uma das cores que quase ninguém usa, porque ela dá problema na visão da gente aqui, dá uns... Parece assim que eu tô vendo em neon. Vou tentar ler o que tu escreveu. A Cris diz, isto que é muito triste quando não agem assim com a gente, nos chamando para uma conversa de esclarecimento, apenas se melindram e se fecham com a gente, sem a menor explicação. Isso nos machuca muito. Pois é, Cris. Infelizmente, nós ainda vamos ter pessoas assim, que é mais fácil se fechar, se ficar de bico, beiçudo, emburrado, do que chegar e dizer num cantinho, puxa vida, Cris, não leva mal, eu gosto tanto de ti, mas eu não gostei assim, acho que tu não estava num bom dia, né? Tá precisando de ajuda, porque às vezes as pessoas estão estressadas, né? E a gente já se fecha, já inventa história, a gente já fica criando situações que não é verdade. E o Gilson diz, além do que temos que praticar o bem, o bastante que supere o mal causado. Quantas vezes a gente ouve num atendimento fraterno, pessoas que vão lá, nos dizem assim, me separei do meu marido, quero mais que ele morra, aquele infeliz, aquele né? Quer crucificar, as pessoas não aceitam.
a separação, fica mágoa, fica ressentimentos, muitos usam os filhos para colocar um contra o outro, muitas ou muitos chegam lá e dizem eu vou me vingar, ela vai pagar caro, são inúmeras coisas, né? Então, enquanto nós carregarmos esse ódio, essa vingança, isso mostra que nós ainda não cumprimos e não estávamos preparados, né, para aquela separação. Né? Aquela separação, porque quando acaba uma relação, a gente até pergunta, mas é permitido aos olhos da espiritualidade a separação? É permitido sim. Quando não tem mais aquela afinidade de estar junto, mas se existe o respeito, né? E a pessoa diz, olha, eu não tenho mais por que estar contigo, não tenho mais aquele amor que eu tinha antes, eu tenho respeito. Cada um vai viver, cumpriu a sua missão, cada um vai viver a sua vida, reconstruir uma nova família, mas sem aquelas picuinhas, sem vingança, sem mágoas, porque enquanto existe vingança e mágoa, isso mostra que não aprenderam nada juntos. Não aprenderam, né? E aí, às vezes a gente diz, sim, eu te perdoo, mas aí entra aquele perdão superficial e até mesmo ilusório, como eu disse. Então, esse tipo de esquecimento, né, é extremamente benéfico para quem sofreu algum tipo de agressão, principalmente quem sofreu um tipo de agressão. Porque a energia gerada a cada instante que se revive o fato infeliz. E o que acontece? Aumenta a ferida que se formou em uma verdadeira roda viva. O que vai acontecer? Vai gerar grandes sofrimentos, a raiva, eu não perdoo jamais o que aquela criatura me fez. Não perdoo aquela criatura que me tirou do meu emprego, né, roubou a oportunidade que eu tinha e outras coisas, né? Então, eu digo que a verdadeira psicologia que nos diz a todo instante que o esquecimento da mágoa por si só vale com uma excelente psicoterapia. E o que seria isso? Trabalhar internamente. Tem pessoas que têm o apego à ofensa. Vocês já pararam para pensar que tem gente que adora isso? Se ofende por qualquer coisa? Então, essa pessoa, ela tem esta oportunidade de carregar sozinha a chaga em que ela se constitui. Ela mesma, ela cria isso. Então, a diferença, meus amados, está naquele que realmente perdoa e consegue libertar-se daquela parte pesada da lembrança, a ponto de não mais sofrer ao relembrá-la. E aí eu pergunto, mas por que é tão difícil perdoar? Aí, antes de responder, o Carlos diz, pois é, desafetos antigos que se reencarnam juntos para sanar desavenças, mas nem sempre isso acontece. Pois é, porque nós, muitas vezes,
olhamos para aquela pessoa, a gente vê através daquela pessoa as nossas próprias, né, dificuldades, as nossas mazelas. Às vezes aquela pessoa está nos mostrando que somos iguais. A Cris diz: deve ser muito triste viver assim. Com certeza, né? E aí eu perguntei: por que é tão difícil perdoar? É difícil, sim. E eu digo porque somos seres ainda muito imperfeitos, com muito orgulho, egoísmo, e que nos dificultam o relacionamento entre as pessoas. Nós mesmos dificultamos. Nós temos grandes dificuldades em colocarmos-nos no lugar da outra pessoa, procurando perceber os sentimentos e emoções que o levam à ofensa. Muitas pessoas nem se conscientizaram da importância e da necessidade dessa ação para o conhecimento de si mesmas e dos outros. Meus amados, nós temos tantas dificuldades imensas em comunicarmos-nos uns com os outros de forma clara, expressando nossos pensamentos e ideias. Quantas vezes ofendemos e somos ofendidos pela má expressão das nossas frases, não é? Como eu disse lá atrás. Por não nos percebermos nos outros com muito mais facilidade. Os defeitos, os que nos impedem de compreendê-los, habituamo-nos a julgá-los sempre. Nós exigimos dos outros e não exigimos de nós mesmos. Então, primeiro temos que ser exigentes para conosco. Vocês já pararam para pensar quantas reencarnações nós já tivemos? Inúmeras. E nessas reencarnações, nós temos que considerar que também tínhamos que perdoar. Tínhamos que ter a indulgência. Tínhamos que ter a bondade como expressões de fraqueza e de covardia. Mas sempre colocamos como dever nos vingar. Sempre quando nos sentimos julgados e ofendidos. Nos melindramos com tanta facilidade por tão pequenas coisas, meus amados. Principalmente com pessoas com as quais convivemos. E até com que supostamente dizemos que amamos. E por que acontece isso? Por que errou? E eu digo que é por estarmos no presente, tentando desenvolver em nós as virtudes exemplificadas por Jesus, esforçando-nos para vivenciar o bem, mas ainda muito distantes desta conquista, porque nos irritamos facilmente com aqueles que voluntaria ou involuntariamente nos apontam nossos erros e enganos.
Como gostaríamos que todos nos julgassem pelas nossas boas intenções e não pelas nossas atitudes e ações equivocadas. Não é assim? Como é difícil, né, a gente aceitar isso. Que alguém venha nos mostre os nossos erros. E aí, o Carlos nos diz lá em cima que somos ainda muito orgulhosos. E o Márcio, ter paciência, então, será resistir aos impulsos inferiores que nos cercam na estrada evolutiva, conduzindo todo o bem que nos seja possível aos seres e coisas que se achem diante de nós, como a representação desses mesmos impulsos. Então, quem nos fala sobre isso é Emmanuel, nos dá essa mensagem. Temos que cuidar muito desses nossos impulsos, né? Pensar muito antes de falar, se possível encher até a boca d'água. Encher a boca? Como diz aqui, hoje eu ouvi o Arnaldo falando de manhã no Evangelho, ele deu um exemplo que eu achei maravilhoso. Se possível, mastigar a água, que vai surtir mais efeito, porque vamos ali ficar imaginando tudo aquilo que é necessário nos calar. Mastigar a água. A Cris diz: Rô, eu tenho procurado exercitar muito, fazer exigências e alimentar expectativas somente sobre mim mesma. Exatamente, Cris. Exigir de ti somente aquilo que tu sabe que tu vai ter condições de mudar, transformar. Porque se a gente tem condições, a gente vai fazer bem feito e não vamos repetir de ano. Então é isso que nós temos que pensar, trabalhar com sutileza aquilo que para nós é tão difícil, que o perdão ainda é difícil para nós. Então todos os dias fazer a sua reforma íntima, buscar ajuda, buscar auxílio, buscar luz nesta doutrina maravilhosa que através dela ela vai nos ensinar como ter disciplina, como termos paciência, como saber esperar, né, Sr. Carlos? Saber esperar a hora certa, não se cobrar tanto, mas ter mais atitude, ter fé renovada todos os dias. E aí o Carlos diz, é nesse tempo todo de evolução, angariamos muitos desafetos que em ambos os lados na vida nos prejudicam se não sabem ainda perdoar. Pois é, e é necessário. Ainda esses irmãos que ainda têm o véu nos seus olhos, ainda vão nos perturbar, vão nos tentar tirar o nosso plumo, o nosso foco, a nossa meta. O que seria de nós sem essas pessoas? Porque são elas que nos fazem e nos tornam pessoas melhores. Sem elas, qual o sentido de estar aqui? Só a passeio, né? Retornar à casa espírita não, retornar ao mundo espiritual, né? Com a mesma bagagem, às vezes com uma bagagem bem maior. As horas passam rápidas, gente. Bem-vinda, Catinha. Nossa, gente, já tá ali, ó. Nós estamos em cima já, né? Passa muito rápido. Sabe que hoje, lá na casa, nos nossos estudos, eu levei um vídeo que a minha meta era passar aqui na sala o áudio, mas não vai dar tempo, porque ele é 40 minutos. Que é sobre o julgamento na espiritualidade. O pessoal amou. É um filmezinho, né? Sobre tudo aquilo que a gente fez aqui na Terra. E aí quando desencarna, chega lá do outro lado, tem o julgamento. E conforme a cor da roupa da pessoa que ela tem que atravessar o rio, é os percalços dela. Então conforme a cor vai ficando, é sinal que ela tem ainda muitas coisas para resgatar, né? Maravilhoso.
Então eu vejo assim, será que a gente precisa chegar lá do outro lado e nos deparar que aquela pessoa estava tão próxima de mim e eu, por orgulho, né, achando que não era eu que tinha que dar o primeiro passo de trabalhar esse sentimento dentro de mim, deixar ali, esqueci, a crise nem tá me incomodando, mas ainda tá assim, porque não foi resolvido aquele problema. Então, para nós, vocês imaginam que a espiritualidade, ela age de uma forma tão divina, que se eu estou hoje, trabalho, busco na doutrina ser uma boa aluna, ser uma trabalhadora, assídua, mas com a moral, trabalhando todos os dias as minhas imperfeições e procurando praticar aquilo que eu busco nos estudos, aquilo que eu coloco como nas palestras, eu tenho que ser a primeira a colocar em ação. Agora, vocês já pararam para pensar, como eu já falei aqui um dia, se eu não gosto da Cris, não suporto ela, tenho ódio, raiva dela, e eu tô numa sala, numa cabine para dar passe, e chega a Cris para receber passe, como é que fica? Eu vou abrir a porta e vou dizer, pode procurar outra cabine para tomar passe, porque eu não vou te dar, porque eu não te gosto, não te suporto, né? E aí vamos ler o que o gato velho colocou. Você não pode esquecer que você também já ofendeu. Você também já provocou situações ofensivas. Perdoe para ser perdoado. Do mesmo modo como você perdoar, assim também você será perdoado. Sua consciência é seu juiz. Perdoe a si mesmo. Desligue-se dos erros cometidos. Os erros são tentativas de acerto que não obtiveram o sucesso desejado. Se você não perdoar a si mesmo, como irá perdoar ao próximo? Bravo! Maravilha! Perfeita essa colocação, gato velho. Como que eu vou perdoar a Cris se eu não me perdoo a mim mesma? Porque se eu não consigo perdoar ela, porque nós temos algo em comum. Algo nela reflete em mim. Temos a mesma sintonia, né? Então, o que mais nos conforta com tudo isso, que quando a gente começa a entender, eu vejo por mim, quando eu me deparo com alguém que eu não agrado ela, que eu vejo assim, que às vezes tem pessoas que a gente não agrada, né? A gente tem que pensar assim, puxa vida, eu já fui pior do que ela, mas eu encontrei alguém que me estendeu a mão, que acreditou em mim, que me ensinou a ser quem eu sou, que fez eu refletir, que fez eu mudar dentro de mim, buscar essa transformação moral todos os dias. Não deseja para o teu próximo o que tu não gostaria que fizesse para contigo. Aceitar, perdoar, não 7, mas 70, 7.000, quantas vezes for necessária. Mas até quando eu tenho que perdoar? Até quando for necessário. Por isso que nós buscamos sempre, às vezes numa leitura edificante, o equilíbrio, aonde a gente tem que aplumar, né? Respirar e dizer assim, não permita que eu entre nessa sintonia de novo, não permita que eu venha cometer de novo os mesmos erros. Isso eu peço sempre. É o que nós temos que fazer todos os dias. Ao acordar, pedir para que esses amigos que sempre estão conosco, que eles nos ajudem a ter força de saber lidar com aquela dificuldade, de dar o primeiro passo, mesmo que aquela pessoa não venha aceitar o teu pedido de reconciliação ou de perdão, né? Ou de, me desculpe, eu errei, mas tu fez a tua parte. Se ela não quer mudar e para ela ainda é difícil, tudo tem o seu tempo. O importante é o nosso crescimento, a nossa evolução. Um dia ela vai lembrar daquele momento.
Um dia ela vai dizer, puxa vida, como ela mudou, ela é outra pessoa. E ela mesma vai olhar dentro dela, ela vai ver que ela carrega dentro dela ainda aquele egoísmo, né? Aquela raiva. E aí, mas como que ela, né? Como que ela passa ainda por mim, me cumprimenta educadamente, e eu, por que que eu ainda não consigo ter essa raiva? Porque ainda existe o apego do passado, né? Já estão aqui me avisando o horário. Obrigada, viu, Carlos? Então, quando alguém nos magoa, nos agride, nos fere, o perdão é a nossa proteção contra o assédio das energias negativas. Vejam só. Devemos perdoar sempre, porque o perdão, mesmo quando unilateral, desfaz o sentimento de animosidade. E no decorrer do tempo, na convivência, nesta existência ou em futuras, através dos laços que se entrelaçam, o perdão terá sido a chave que abriu a porta do coração, à amizade, ao relacionamento afetuoso, transformando adversários em amigos. Mas quem necessita do perdão, Rosane? Todos nós, espíritos eternos, imperfeitos ainda, como demonstram a complexidade de sentimentos e emoções contraditórios que se agitam dentro de nós, levando-nos a erros e enganos. Precisamos conseguir a consciência da necessidade do amparo mútuo, e o perdão no dia a dia oferece ao que perdoa e ao perdoado a oportunidade de refletir sobre quem é, por que está aqui e para onde vai. O perdão no dia a dia leva-nos à humildade de reconhecimento e de reconhecermos-nos todos iguais na origem e na destinação, e também nas possibilidades do desenvolvimento do nosso potencial com as mesmas dificuldades e aprendizado. Então vejam como é importante perdoar. Se eu fosse aqui até mais tarde, nós teríamos muito mais para falar sobre esse perdão. Existem tantas fórmulas, tanto ensinamento desses nossos bons amigos que nos oferecem. Porque cada reencarnação, meus amados, nós vamos nos aprimorando. Vamos ser mais exigentes, conforme a nossa evolução, o nosso crescimento. Cada vez que nos aprimoramos, o que acontece? O nosso senso de justiça, ele vai se ampliar. Vai ampliar o nosso amor. Nós temos que deixar de nos punir com sofrimento e passarmos a usar a caridade e o amor ao próximo para cobrir a multidão dos nossos pecados. Porque embora o nosso consciente não registre o processo autopunitivo existente em nosso subconsciente, meus amados, e nós podemos exercer um trabalho consciente a fim de nos libertarmos desse processo altamente negativo. Deus não quer seus filhos entregues a um remorso excessivo, tornando-os improdutivos, mas sim ativos, buscando nas realizações louváveis e o equilíbrio da própria consciência. Deu para vocês entender? O equilíbrio
equilíbrio. E eu digo para encerrar aqui que apesar que o perdão é algo tão difícil, é uma coisa tão difícil. A nossa resistência ao perdão verdadeiro é um problema para nós mesmos e não para aqueles com quem estamos ressentidos. Mas nem por isso, amados, deixamos de exercitá-lo, pois seus benefícios são enormes, como reduzir a ansiedade, a depressão, a hostilidade. Também aumentar a autoestima, a confiança, a esperança naquelas pessoas traumatizadas pelo ódio. Além do que aquele que perdoa transpõe os pórticos da espiritualidade, na morte do corpo físico, com a paz na consciência, a luz no espírito, o consolo no coração. Portanto, amados, perdoar é amar a vida, amar a si mesmo, amar o próximo, pois nossa origem é simplesmente o amor. Então, para que vocês possam entender um pouquinho mais, e se vocês querem continuar esse estudo, se aprofundar mais, procurem o livro do Divaldo Pereira Franco, Lições para a Felicidade. Desafios e Soluções. O Homem Integral. O Consolador, de Chico Xavier. E Renovando Atitudes, de Hamed. Onde eu fui buscar tudo isso para que a gente pudesse entender o que o nosso Evangelho aqui nos fala sobre esse perdão, onde a gente pudesse se aprofundar mais. Então que o nosso perdão seja trabalhado todos os dias e começar o dia assim: eu sou força, eu sou luz, eu sou paz, eu sou amor. Esse é o meu lema. Então eu desejo a vocês muita paz, muita luz. Muito obrigada por este nosso encontro de terça-feira. Beijo nos corações. Descendo. Obrigado, Rô, pelo estudo. E é sem dúvida que aprendemos e refletimos bastante sobre este tema tão importante para nós. Nós vamos já de seguida para as vibrações e vou pedir então ao Arnaldo para fazer para nós as vibrações. E ok, até já. Oi pessoal, como está o som? Boa noite. Som ok? Sem o intuito de fazer palestra em cima do que você nos falou, você me permite somente uma consideração para reflexão e em seguida fazemos a prece? Eu tenho cá comigo que enquanto nós ficarmos na superfície da água, não vamos fazer um mergulho profundo para buscarmos as ostras e delas retirarmos as pérolas. Para entendermos melhor a mensagem de perdão de Jesus, temos que entender, Rô, a necessidade do bom combate de Paulo, a fim de que possamos extirpar de nós o orgulho e o egoísmo. Sem trabalhar as virtudes,
não tem como almejar o perdão. Afinal, nós só temos que perdoar porque ainda somos melindrosos, orgulhosos, prepotentes, vaidosos. O momento infeliz do outro é do outro, não é nosso. Se tu aceitas o presente que o outro te dá, tem que conviver com o bônus do bom presente e com o ônus do péssimo presente que aceitou. O perdão inicia em nós, porque o pior inimigo que nós temos, somos nós mesmos. Por isso, busquemos as ostras, e para abrir as ostras e retirar as pérolas, é necessário quebrar. Assim como é necessário quebrar os ovos para fazer um omelete. Trabalhemos então, não somente o perdão, buscando sintonia com o amigo Jesus, que nos pede o exercício da bondade, da paciência, do perdão e, acima de tudo, do amor. Te rogamos, Senhor, que nos envolva no teu inesgotável amor, envolvendo a todos que se encontram na sala, aos seus familiares consanguíneos, aos seus familiares espirituais. Ensina-nos, Senhor, a compreendermos a necessidade, em virtude da nossa fragilidade, das nossas dificuldades e limitações, a trabalhar em nós, primeiramente, a humildade, para que aí, em sintonia com aquilo que nos pede, tenhamos a percepção da implantação do reino de Deus em nós, porque o Pai em nós se encontra desde a nossa criação enquanto princípio inteligente. Somos, Senhor, filhos do mesmo Pai. Sabemos disso. Fortaleça-nos então, para que possamos vivenciar o perdão e o auto-perdão, que são dinâmicos. Que possamos compreender na sua prece o pedido que fazemos ao Pai. Perdoa-nos, Pai. Da mesma forma, da mesma maneira que já conseguimos ou não perdoar aquele que nos ofende. Que essas vibrações possam, dilatadas neste grupo, onde cada coração generoso encontra-se em um recanto deste país, criar uma teia de amor, envolvendo a todos que se encontram desolados, sentindo-se esquecidos por todos e pela própria vida. Às vezes, sentimento esse que nos leva a esquecermos de Deus e de toda a sua bondade. Que possamos, Senhor, envolvidos por esta grandiosa teia de amor, compreender as nossas reais necessidades e ter a irmã dor
como aquela que nos educa, orienta e nos direciona para Ti. Sê conosco, Mestre amado, por todo o sempre. Que assim seja. Obrigado, Arnaldo, pelas vibrações. E nós estamos a terminar e vamos então fazer a nossa prece de encerramento e vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade de aprendizado, por nos dar a possibilidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para aprender um pouco mais sobre esta doutrina maravilhosa, doutrina nobre, que tanto nos engrandece e nos faz compreender as leis espirituais que nos governam, a fim de que possamos aprender, crescer, evoluir espiritualmente. Agradecemos aos benfeitores amigos que aqui estão sempre connosco, ajudando-nos, tanto a nós, os encarnados, como aos desencarnados, e que todos possamos extrair daqui as melhores instruções para pôr em prática nas nossas vidas. Que Deus permita e nos assessore e nos ajude a pôr em prática ensinamentos aqui recebidos no dia de hoje. Que assim seja, com a graça de Deus. Então, queridos amigos,